Olá, queridos amigos que nos acompanham no curso de formação de novos professores. É uma alegria poder estarmos mais uma aula juntos e estudarmos um pouco mais sobre essa estrutura tremenda da escola sabatina. Na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre essa grande escola, essa grande estrutura que na verdade foi trazida por nosso Senhor Jesus. E nós aprendemos um pouco mais sobre qual é a função da escola sabatina. Nós entendemos que a escola sabatina não é apenas um lugar onde nós estudamos a Bíblia com os nossos alunos. É certo que estudamos a Bíblia, é certo que temos ali o estudo das doutrinas bíblicas, mas também formação desses estudantes, desses discípulos, para que de fato eles sejam enviados, para que de fato eles cumpram na vida deles o verdadeiro discipulado. Fique agora então com a segunda parte dessa aula, que nos fala sobre discipulado. Qual é a importância do discipulado para nós? E o que é o discipulado e por que eu e você, professores da Escola Sabatina, precisamos compreender bem sobre este grande chamado de Jesus? Nós vamos entender que não dá para ser um cristão verdadeiro se eu não me tornar ou não for, de fato, um verdadeiro discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe e vamos juntos nessa segunda aula do curso de formação de novos professores. Bem, amigos, vamos dar continuidade àquilo que nós já estudamos, essa que é a segunda aula para você, professor de Escola Sabatina. Vamos tratar a respeito de um assunto que nós ouvimos muito, discipulado. O que é discipulado? Jesus ele chama ali os seus discípulos, né? A gente sempre vê bem essa expressão, principalmente no Novo Testamento. Nós vemos isso também no Antigo Testamento. Nós temos alguma palavra muito usada no Antigo Testamento, que é a palavra talmidim, e que expressa de fato aquele que segue algum rabino, né, que segue algum mestre específico de sua escola de pensamento. Mas no Novo Testamento nós vamos ter aqui pelo menos 3 palavras que nos falam sobre discípulo. O que é o discípulo? Akolotel é a primeira palavra aqui que eu quero destacar, que significa seguir. Indica a ação de um homem que responde ao chamado do mestre e cuja vida recebe novas diretrizes em obediência. Então essa é a primeira palavra aqui no Novo Testamento que a gente quer destacar do que vem a ser o discipulado. Então, como nós já vimos, o discípulo é aquele que segue. Ele segue um homem, ele segue um professor, um mestre, depois de um chamado. Então o mestre vai até ele, faz um chamado para que ele o siga. E a vida desse discípulo agora, as diretrizes deles, ele tem uma nova vida, uma nova diretriz e uma diretriz de obediência. Obediência ao seu mestre. Nós temos outra palavra, é a palavra opizo, do grego, e esse termo significa ir atrás de alguém, significando então participar da comunhão da vida de sofrimentos do mestre. Aqui nós vemos no texto bíblico alguém que seguia Jesus e convivia com ele, com seus sofrimentos, enfim, com toda a sua vivência. O discípulo então passava a experimentar na prática a vivência do seu mestre, as suas alegrias, as suas dores, enfim, ele passa de fato a ir atrás de alguém, ele passa a acompanhar e ver como é a vida do seu mestre. Uma outra palavra, gente, que é mais traduzida, e a gente pode ver bastante isso na Bíblia, né? Mas antes de eu falar dessa palavra aqui, eu queria só destacar um pouco mais sobre essa palavra opizo, que significa também o seguinte: quando um discípulo ele vai atrás de alguém, ele está disposto a deixar as experiências do passado, ele está renunciando à sua vida e seguindo de fato, acompanhando, vendo e tendo essa experiência da vida do seu mestre, e ele passa a ser agora também a sua experiência. E a última palavra, traduzido aqui do principal vocábulo grego, né, traduzido, que a gente vê muito isso na Bíblia, é a palavra matetes, né? É usado nos evangelhos para se referir a um seguidor de Jesus, um discípulo. E a palavra matetes significa isso, seguidor, ele é um aprendiz de Jesus, é alguém comprometido com Jesus. Portanto, um discípulo é alguém que ouviu o chamado de Jesus e se tornou um seguidor de Jesus. Antes eu quero ler um pouquinho sobre a vida de Jesus, Jesus como mestre, como professor. E aqui no livro Atos dos Apóstolos,
da escritora Ellen White. Ela fala na página 17 um pouquinho sobre Jesus, sobre esse grande professor. E veja, o nosso modelo aqui na formação de novos professores é Cristo. Nós vamos nos basear nele, olhar para a vida dele, como ele ensinou, como foi que ele multiplicou a vida dele nos discípulos. E como nós também, professores, que somos um canal de bênção, e estamos ali, somos colocados por Deus na igreja para ensinar o povo de Deus, para ensinar a igreja de Deus a ser discípulo de Jesus. Ok? Então vejam bem, gente. Diz assim, olha, por 3 anos e meio estiveram os discípulos sob a direção do maior professor que o mundo já conheceu. Por associação e contato pessoal, Cristo preparou-os para o serviço. Jesus chamou aqueles homens porque eles tinham uma grande missão. Cristo estava dando uma grande missão para aqueles homens. E o modelo foi ele mesmo. Ele foi o grande professor. Em suas jornadas através dos campos e das cidades, levava-os com ele, para que pudessem ver como ele ensinava o povo. Viajavam com ele de um lugar para o outro, tomavam parte em suas frugais refeições e com ele estiveram algumas vezes famintos. E não raro, cansados. Estiveram com ele nas suas apinhadas junto ao lago e no solitário deserto. Viram-no em todos os aspectos da vida. Você entende o que Jesus fez? Jesus, de fato, ele chamou aqueles homens para que pudessem estar com ele, para que pudessem aprender dele. Eles viram como Jesus ensinava o povo, a maneira como ele ensinava. Eles viram como é que era a prática diária da vida dele. Enfim, os discípulos, de fato, eles foram chamados aqui para seguir, para deixar a sua vida. Eles foram chamados para ir atrás de Jesus, para negarem, deixarem a sua experiência passada e viverem uma nova experiência ao lado de Jesus. Então, de fato, o que é um discípulo? Discípulo é alguém que ouviu o chamado de Jesus e que se tornou seu seguidor. Ele agora vê as experiências da vida, da prática de vida e como Jesus de fato vivia. O importante, gente, era que alguém somente podia ser matetes, um discípulo, na presença do didascolos, ou seja, do mestre, o professor. Não dá para ser discípulo se eu não estiver seguindo um didascolos ou um professor. Veja, gente, essa figura do discípulo, ele se refere a alguém que segue a Jesus. É verdade que pode haver diversas maneiras de seguir a Jesus. Talvez alguns podem seguir a Jesus como apenas filósofos contemplativos, pessoas que seguem a Jesus assim nos seus ensinos, na sua história, na sua vida, e ele segue a Cristo de maneira contemplativa, não é? Enquanto há outros que podem ser seguidores de maneira mais ativa e dinâmicos. Todavia, essa ideia ela parecia clara e consensual entre os primeiros cristãos, que não deveria haver diferença entre ser discípulo e ser cristão. Às vezes a gente faz alguma distinção, olha, o cristão é assim, o discípulo é dessa forma. Mas na verdade não existe distinção entre o cristão e o discípulo. O verdadeiro cristão, ele é um discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo é um cristão. Agora, de fato, o que pode acontecer é que alguém que não compreendeu de fato o que é ser um cristão verdadeiro, o que é de fato ter uma experiência viva e verdadeira com Jesus. Nós podemos ser apenas cristãos nominais, podemos ser apenas discípulos, entre aspas, né, nominais, pessoas que se dizem discípulos de Jesus, mas não vivem essa experiência do chamado de Deus, não vivem essa experiência diária com Jesus. Então, de fato, queridos, a nossa grande preocupação e o nosso grande comprometimento é fazer com que os membros da nossa igreja, com que nossos irmãos tenham uma experiência íntima, uma experiência profunda, uma experiência verdadeira com Cristo, para que eles, de fato, se sintam discípulos de Jesus. Alguém que foi chamado por Jesus, alguém que foi chamado a deixar a sua vida para trás, a deixar o passado para trás e a experimentar esta nova vida com Cristo, vivendo com Ele, vendo as experiências dele através da Bíblia, através da história que nós vemos
na Bíblia e vendo como é que esses discípulos, esses homens e mulheres que seguiam a Jesus, como a vida deles de fato foi mudada com esse grande mestre, com esse grande professor. Então veja, no Evangelho de João, essa palavra discípulo, matetes, é frequentemente um termo utilizado para expressar proximidade e compromisso com Cristo. Então o que é o discípulo? O discípulo é aquele que vive próximo de Jesus, que vive perto de Jesus, que tem comunhão com Jesus. Ele é comprometido com Jesus. Então esse é o nosso desafio como professores de escola sabatina. É formar uma igreja e capacitar e de fato formar uma igreja, conduzir uma igreja para perto de Cristo a tal ponto deles serem semelhantes a Jesus, deles terem compromisso com Jesus. Você não percebe que muitas vezes nossa igreja ela está assim, uma falta de compromisso tremenda? Já notou isso? Que quando nós mais precisamos dos nossos irmãos da igreja para o trabalho da igreja, para a missão da igreja, a gente percebe que não há muito compromisso. O detalhe é que não tem havido muita proximidade com Cristo. E esse é o nosso grande papel. De fato, trabalhar no coração da nossa igreja, a fim de que eles entendam o que é de fato ser um cristão, o que é de fato ser um discípulo de Jesus. E vejam, gente, nós diríamos então que o discípulo é um sinônimo de cristão. Quando nós falamos de discípulo, nós estamos falando do cristão. Não existe uma distinção entre eles. Se a separação se estabelece, cristão e discípulo, a prática do cristianismo fica comprometida. Então, o que está acontecendo? O que nós percebemos hoje na nossa igreja? O que percebemos, talvez você perceba na sua igreja? É que está havendo uma distinção, ou uma separação muito grande do que é ser, de fato, um cristão. Para que nós sejamos cristãos verdadeiros, cristãos poderosos, que tenham intimidade com Deus, discípulos de Cristo, é preciso ter tudo isso que nós já comentamos e que nós vamos trabalhar um pouco mais aqui à frente, tá certo? Gente, o que não é um discípulo? Para entender mais claramente o significado de discipulado, que é esse processo que torna alguém um discípulo de Jesus, é importante compreender o que não é discipulado. O que não é discipulado? Em primeiro lugar, gente, o discipulado não é um programa, ok? Ele não é um programa da igreja ou um programa de estudos, alguma coisa, olha, você vai seguir esses itens aqui e ao final disso você vai ser um discípulo. Então veja, o nosso curso aqui, o propósito dele não é formar um discípulo, ok? Nós estamos capacitando você, professor, para que você tenha os conceitos. Mas o discipulado, ele não é um programa, ok? O que nós estamos fazendo aqui é capacitando você para que você tenha as ferramentas necessárias para que possa exercer o discipulado. Ou seja, não é meramente um currículo que deve ser aprendido. Na verdade, o discipulado é fundamentalmente a escolha de seguir a Jesus. E envolve uma maneira de viver para toda a vida, gente. Então, essa é a grande diferença do que é discipulado, certo? Eu sei que nós temos aí, por exemplo, o nosso encontro da rede, Todo mês você tem um encontro da rede, onde o pastor vai ali, ele trabalha um livro especial. Cada período aí nós vamos trabalhar um livro. Ele trabalha ali os conceitos de discipulado. Logo depois, todos nós nos dividimos em pequenos grupos. Cada coordenador ali do seu ministério se reúne com os seus liderados ali, os seus diversos diretores de área ali, responsáveis pelas respectivas áreas. É passado ali as orientações de crescimento, de avanço nos trabalhos, e logo depois o grupo volta para a missão, para nós avaliarmos onde nós estamos, onde cada igreja está, onde cada distrito está atualmente na missão. Quantas duplas missionárias nós temos? Quais são os nossos alvos de batismo? Quantas pessoas mais nós queremos levar a Jesus? Como é que está a nossa comunhão com Deus na igreja? Nossos relacionamentos, pequenos grupos? Como é que está a estrutura de pequenos grupos? Como é que estão as nossas unidades de ação? Se o povo está estudando a Bíblia ou não? Se nós estamos fazendo visitas missionárias ou não? Ou seja, como é que está a prática cristã? Essa última parte, que é a parte da missão, é vermos de fato como é que está a prática cristã, tá certo? Então,
Até mesmo esse momento, que é a rede de discipulado, isso aí nós não estamos fazendo em si o discipulado, certo? Nós estamos ajustando o foco. O que é a rede de discipulado? É um alinhamento de foco, para que nós não percamos ali a nossa direção, para que nós não percamos ali, de fato, o que nós como igreja precisamos desenvolver e desempenhar, ok? Então veja, nós já falamos então, o discipulado ele não é um programa, ele não é um currículo a ser aprendido, né? Na verdade, o discipulado é fundamentalmente uma escolha de seguir a Cristo e envolve a maneira de viver por toda a vida, certo? Ou seja, a nossa prática de vida, o nosso dia a dia é uma escolha de seguir os passos de Jesus. Então, em segundo lugar, o discipulado não é meramente eu cumprir uma lista de requisitos, né? Se eu alcanço todos esses itens, eu faço o cartão ali, então agora eu sou um discípulo. Então veja, o discipulado também não é isso, certo? Podemos aprender boas técnicas, habilidades, mas elas são apenas ferramentas. Ela não é o processo em si, ok? Então tudo que você está aprendendo aqui hoje são ferramentas para o discipulado, tá bom? Em terceiro lugar, discipulado não é uma linha de produção. Nós não podemos pensar em produzir discípulos por atacado. Olha, junta todo mundo aí na igreja, agora assiste essas aulas aqui e todo mundo agora vai ser discípulo. Não, certo? Então o nosso propósito aqui não é, a gente não está fazendo aqui o processo do discipulado. Nós estamos dando ferramentas para que você, professor, possa desempenhar bem o discipulado. O discipulado, gente, ele é uma vivência, ele é uma experiência que você, professor, tem com o seu discípulo. É uma experiência que você precisa ter com Jesus. Antes de nós sermos discipuladores, trazer alguém para essa experiência com Cristo, eu preciso ter essa experiência com Cristo. Eu preciso ter comunhão diária com Jesus. Eu preciso, de fato, me ligar a Jesus, estar ligado ao jugo de Cristo, né? E seguir nos passos dele, aprender com ele, para que agora eu consiga ajudar outras pessoas a vivenciarem esse processo, que é o processo discipulado, que é a prática diária com Jesus. Então veja, gente, no discipulado, uma pessoa discipula a outra ou um grupo pequeno. Não dá para discipular muita gente, certo? Por isso que nós precisamos das unidades de ação. Por que precisamos que a igreja, naquele momento ali no sábado, né, ela se divida em pequenos grupos? Porque o processo ali, o grande objetivo é discipular a igreja. Eu não consigo fazer isso num grupo maior. Por isso que a gente fala o seguinte, gente, não é muito bom que tenhamos ali, que seja uma prática nossa, ter a lição geral, certo? É muito importante, sim, às vezes há momentos que precisa haver uma lição geral, há programas, não é, específicos, momentos ali, especiais onde nós temos uma lição geral, certo? Mas a lição geral, gente, ela não pode ser uma prática comum, né? Uma experiência assim, toda vez nós vamos fazer agora a lição geral na igreja. E aí às vezes o professor se divide, o professor aqui vai lá, faz a lição geral, na semana que vem outro professor. Não é muito importante por quê, gente? Porque o discipulado, ele se faz num grupo pequeno. Se o nosso propósito é discipular a igreja, para que ela seja uma igreja mais comprometida com Jesus, para que ela seja uma igreja mais próxima de Cristo, para que ela seja uma igreja mais ativa e que responda com mais rapidez ao chamado de Deus, ao chamado da missão, então não dá para a gente fazer isso, esse momento que é tão importante, de maneira geral. Você entende? Não dá para discipular de maneira geral. É preciso discipular um grupo menor, assim como Jesus fez. Jesus poderia ter trabalhado ali com aquela grande multidão. Ele atendia a multidão, ele pregava as multidões, ok? Mas o discipulado acontecia lá, com um grupo pequeno, com os seus 12. Ali Jesus, de fato, discipulava. E discipular é transferir a sua vida, é se multiplicar no outro. Perceba que Jesus não apenas ensinava e ia embora, mas os discípulos seguiam a Jesus, eles viam exatamente como era a prática, o dia a dia de Jesus, como é que ele de fato ensinava o povo, tá certo?
Então nós já vimos aí que discipulado não é um programa, discipulado não é cumprir uma lista de requisitos, discipulado não é uma linha de produção. O que mais? Discipulado não é apenas para recém-conversos. Muita gente pensa que o discipulado é para quem se batizou agora, quem está começando a sua vida com Deus agora. Mas na verdade, gente, o discipulado é para a vida toda. O discipulado ele não acaba, ok? O discipulado não chega um momento que eu diga assim, não, pronto, agora já aprendi tudo que eu precisava aprender, acabou. Agora é cada um por si, agora eu sei o que fazer. Pelo contrário, nós precisamos estar todos os dias ligados a Jesus. O discipulado é para a vida toda. O discipulado é para aquele que aceitou, que ouviu o chamado de Jesus, aceitou a Cristo como Salvador. Ele passa agora a viver uma nova experiência, uma nova caminhada, uma caminhada com Deus, ok? Então, meus amigos, nós devemos ter esse discipulado para a vida toda, pois nunca podemos deixar de orar, nunca podemos deixar de estudar a Bíblia, de memorizar as Escrituras, termos nossos momentos devocionais, entre outras coisas mais. O discipulado, ele é para todo aquele que se entregou a Cristo e está se entregando a Cristo diariamente. Então isso é o discipulado. E finalmente, o que não é discipulado, discipulado não é apenas para líderes. Muita gente pensa que o discipulado é só para quem é professor de escola sabatina, ou quem está se formando para ser professor de escola sabatina, quem é líder de pequeno grupo, ou quem é ancião de igreja. Gente, infelizmente a história nos mostra que muitas vezes o treinamento espiritual foi exclusivamente para os líderes espirituais, pastores, anciãos, sacerdotes, líderes em geral. E a reforma protestante mudou essa ideia, rasgando o conceito de que se tinha de que era apenas para líderes. Mas todos os que seguem a Cristo Jesus, ou todos aqueles que seguem a Cristo, eles devem ser discípulos. E não há restrições. O discipulado é para todos. Todos na sua igreja precisam ser discípulos de Jesus, precisam vivenciar o discipulado, o processo do discipulado, ok? Então vejam, gente, nós aí já estamos entendendo algumas coisas sobre o discipulado, certo? O que é o discipulado? Esse discipulado começa quando? Então, resumindo, o discipulado ele começa em Cristo Jesus. Ele começa quando alguém ouve a palavra de Jesus. Na verdade, o discipulado, gente, começa com a proclamação. Começa quando ele ouve a respeito de Jesus, ouve a respeito do Evangelho, certo? O discipulado, então, ele começa lá com o seu evangelismo, o evangelismo público. Quando você faz ali o evangelismo público, aquelas pessoas vêm para estudar a Bíblia. O discipulado ele começa no estudo bíblico. Ele começa, essa é a primeira fase do discipulado. É quando você está ouvindo a respeito de Jesus, a proclamação. E para isso, nós temos um ciclo do discipulado. Ele primeiro começa com a conversão. O discipulado começa com aquele que aceitou a Jesus como Salvador de sua vida. A conversão. E logo depois que ele aceita Jesus, ele entra numa segunda fase, que é a confirmação. Ele vai confirmar, de fato, de tudo aquilo que ele aceitou, de que ele viu, e de que ele entendeu, compreendeu. E logo depois que ele confirma a doutrina, ele confirma aquilo que ele aprendeu, que ele absorveu através dos ensinos de Jesus, ele então vai ser capacitado. Essa é a terceira fase do processo discipulado, é a capacitação. Para quê? Nessa fase de capacitação, é o momento que nós descobrimos os nossos dons. Descobrimos o que nós temos facilidade, qual é a área que nós gostamos, o que nós gostamos de fazer, é a área que nós desenvolvemos bem, e vamos agora usar tudo aquilo que nós temos, as nossas habilidades, os nossos talentos, para ser um dom sério do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Eu vou cortar o vídeo agora aqui, e fica então depois, logo mais aí, com a segunda parte desse vídeo. E nós estamos falando sobre discípulo e discipulado. A importância do discipulado e dos conceitos de discipulado para você, professor, e a importância do discipulado, de fato, na vida da nossa igreja.